tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ponto Terra, e este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui pela TV Ponto Terra via web, mas é transmitido também pela TVC, TV Comunitária de BH, sextas-feiras, 21 horas e 30 minutos, aos sábados, 11 horas e 30 minutos e aos domingos, às 19 horas e 30 minutos. E o nosso programa sempre tratando da questão da ecologia e às vezes da questão da cidadania. E hoje nós vamos conversar sobre a questão da biologia, do biólogo, da formação do biólogo, do trabalho do biólogo, da agregação dessa atividade profissional tão importante para nós, que é o biólogo, que são os biólogos. E o nosso convidado é o presidente do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, o biólogo Gladstone Araújo. Gladstone, em primeiro lugar, obrigado a você pela presença no nosso Ecologia e Cidadania. Eu que agradeço o convite da Ponto Terra, participar desse programa, e a ideia é realmente tentar falar para a sociedade qual é o papel e a atuação do biólogo. Nós vamos conversar muito isso aqui, porque as pessoas ainda não entendem direito o papel do biólogo, até porque é uma profissão recém, ela tem cerca de 30 anos, e o Gladstone vai conversar isso com a gente aqui. Gladstone, agora vamos começar falando primeiro de você. Sim. Quanto que você formou, qual foi a sua opção pela biologia, o porquê da opção, conta para nós. Bem, eu já estou chegando nos 25 anos de formado, eu sou egresso da UFMG, eu fiz meu bacharelado e minha licenciatura na UFMG, comecei trabalhando inicialmente com microbiologia, depois fui para a área ambiental, atuando em unidades de conservação, e atualmente eu trabalho com jardins botânicos, conservação e sítio. Conselho Regional de Biologia, 4ª Região. Parece que a abrangência dele extrapola Minas Gerais. A jurisdição, ela abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. Hoje nós somos em torno de 13 mil profissionais que atuam em toda essa jurisdição. Essa jurisdição, ela tem cerca de 129 instituições de ensino superior, ou seja, nós temos 129 cursos que formam biólogos. Você estava me falando que, na verdade, as pessoas falam muito de biólogo ou bióloga, vamos ser justos também com as mulheres, né? Mas que existem 3 grandes áreas na questão da formação da biologia. Quais são essas 3 grandes áreas? Os biólogos, eles podem atuar na área de meio ambiente e biodiversidade, na área de biotecnologia e produção e na área de saúde. E em relação ao que você comentou, da questão de sexo, a maioria dos nossos profissionais é de sexo feminino. Cerca de 70% são biólogas. Mas vamos lá. Então ele faz o curso de biologia, tem essas 3 opções profissionais, mas tem também as atividades de academia, né? Exato. A nossa profissão, ela faculta pela nossa legislação você poder atuar tanto na área de licenciatura quanto na área técnica, vamos dizer assim. E hoje nós temos um grupo de profissionais que egressos desses cursos, eles vão para o ensino médio, ensino fundamental e para a área de pesquisa nas instituições de ensino superior. E outro viés, vai realmente para a área técnica. A grande parte dos nossos profissionais hoje está atuando na área técnica. Eu queria que o telespectador, que a telespectadora prestasse atenção. Eu formei em engenharia e sou político por trabalho, mas eu queria dizer do respeito, do carinho, do amor que eu tenho para essa profissão do biólogo, porque, olha o nome, biologia. Logia, estudo, bio, vida. Tem tudo a ver com a gente hoje aqui. E uma pergunta que eu gosto de fazer muito, Gladstone, que nós que somos ambientalistas, de vez em quando gostamos de criar aí uma coisa fim de mundista, quase apocalíptica, dizendo que se o homem não souber cuidar, esse planeta vai acabar. E vocês, biólogos, também têm esse conceito ou vocês não são tão alarmistas igual nós, ambientalistas? Os biólogos é interessante porque na nossa categoria nós vamos ter tanto aqueles biólogos que são, vamos dizer, do ponto de vista intrínseco, mais ambientalistas, temos também esse grupo que trabalha, né, nessa linha, mas pelo fato da nossa profissão ela ter um embasamento técnico-científico, nós entendemos que a nossa contribuição maior para a preservação do meio ambiente, né, e em questão de dar um retorno para a sociedade, está exatamente na pesquisa básica, na pesquisa aplicada, no levantamento dos danos que nós eventualmente estamos causando para os ecossistemas, para os biomas, e nos processos de recuperação, de restauração de áreas degradadas,
de recuperação de ambientes contaminados, atuamos na área de licenciamento ambiental, propondo medidas mitigadoras, atuando junto com equipes multidisciplinares. A gente entende que hoje meio ambiente ele não é uma atividade de biólogo. Você tem que ter o olhar do engenheiro em todos os seus níveis, vai ter que ter o olhar da área humana, né? Porque o homem hoje ele é um fator muito importante nesse processo todo. E o biólogo ele entra ali exatamente fazendo esse meio de campo, tendo esse olhar de como esses impactos, como a atuação nossa vai refletir nos nossos recursos naturais, incluindo a fauna e a flora. Nós conversamos aqui antes, você falou que a jurisdição sua abrange Minas Gerais, Tocantins, Distrito Federal e o estado de Goiás. Goiás. E nós temos aí 3 biomas fortes. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Exatamente. Esse nosso regional é interessante porque nós temos a Mata Atlântica, que é um bioma mais ameaçado do Brasil, né? Infelizmente, o estado de Minas Gerais, o ano passado, 2011, foi o estado que mais desmatou do ponto de vista de valor absoluto a Mata Atlântica. Nós temos ainda algumas unidades de conservação, mas a Mata Atlântica é o nosso bioma mais ameaçado. Temos a Caatinga, um resquício de Caatinga, no norte do estado de Minas Gerais, mas a grande parte, o bioma maior da nossa jurisdição, realmente é o Cerrado, que é um bioma também que é altamente ameaçado, altamente afetado pelo crescimento, pelo agronegócio, principalmente. Uma das questões políticas que eu acho que nós cometemos um erro, Gladstone, em 1988, quando da Constituição Federal, e que o Cerrado não foi colocado como um dos biomas a serem preservados pela Constituição brasileira. Foi o equívoco, foi uma omissão, foi um erro? Qual que é a visão sua? Eu acho que o fato de ele ter sido colocado em discussão já fez com que a sociedade abrisse os olhos para a questão do Cerrado. Hoje, é a questão do Código Florestal. Né? A gente entende que o Código Florestal, floresta, não, ele abrange todos os biomas, inclusive desde a Restinga, né? Desde a área de Mangue, a área do Pantanal e também o Cerrado. Mas esse processo ele ainda vai retornar, existe projeto de lei nesse sentido. A discussão Cerrado, a gente acompanha através do Conselho Federal de Biologia. O nome Cerrado, ele continua entranhado nas discussões das políticas lá em Brasília. É importante que as pessoas saibam que a questão do Cerrado é muito importante, inclusive para as águas do nosso querido Rio São Francisco, né? Então a gente quer, eu pelo menos defendo essa tese, que o Cerrado deveria ser um bioma preservado, conservado também no artigo 225 da nossa Constituição Federal. Vou falar também de coisas agradáveis, né? Prêmio Mérito de Biologia, que é uma promoção do CRBio, é isso? Exato, nós já estamos na nossa segunda edição. O Prêmio Mérito em Biologia, ele é direcionado a todos os profissionais da nossa jurisdição. Ele é entregue nas áreas de meio ambiente e biodiversidade, na área de saúde, na área de biotecnologia e em destaque especial também. Ele é um prêmio que ele visa exatamente falar para a sociedade, né, mostrar para a sociedade aqueles biólogos de destaque. E nós temos hoje, a todo momento, em todas essas áreas, nós temos sempre um biólogo que está atuando no mercado e dando um retorno grande para a sociedade. Hoje mesmo, nós tivemos uma notícia de um projeto de uma bióloga aqui da Fundação Ezequiel Dias que está desenvolvendo um sistema de enxaguantes bucais à base de própolis verde. Então, a gente observa como que a atuação dos nossos profissionais, ela tem destaque hoje em todo o mercado e sempre focado na sociedade. Gladstone, você não vai ficar chateado comigo, eu tenho certeza absoluta disso, mas eu vou extrapolar as fronteiras do CRBio 4ª Região. Fui deputado federal, alguns mandatos, 2 mandatos, e conheci uma figura, um biólogo que para mim é um símbolo, que é uma competência, que é um conhecimento, Paulo Nogueira Neto, que é de outro Conselho Regional de Biologia. Você fica chateado comigo com essa afirmação? Eu não acho que o Paulo Nogueira Neto é de outro conselho. O Paulo Nogueira Neto é de todo o Brasil, não é? Por quê? É interessante até a gente contextualizar um pouco a importância do Paulo Nogueira Neto para a biologia no Brasil, porque ele foi o primeiro secretário, o primeiro ministro de meio ambiente, porque à época, inclusive, não existia o ministério, mas ele era o primeiro secretário de meio ambiente. E hoje nós temos uma situação interessante, porque 30 anos depois desse processo, nós temos uma bióloga também, a ministra Isabela Teixeira, ocupando esse cargo como ministro de meio ambiente. O Paulo Nogueira Neto, ele é simplesmente uma referência para a nossa profissão, ele extrapola todos os limites. Ele é de São Paulo, mas ele vive em Brasília atualmente, então ele está na nossa jurisdição, então ele está no coração de todos os profissionais.
inclusive lançou um livro interessante que é a trajetória ambiental. A vida dele, ela extrapola realmente a questão da atuação dele como biólogo. Ele fala do meio ambiente, ele fala de como foram os processos políticos que fizeram com que o Brasil tivesse hoje essa profissão do biólogo atuando em prol da sociedade. Nós estamos conversando aqui com o presidente do Conselho Regional de Biologia 4ª Região, o biólogo Gladstone Araújo, mas eu quero lembrar também da importância da questão que ele já colocou aqui rapidamente do jardim botânico, que é uma função específica do biólogo. E o Gladstone Araújo é também diretor do Jardim Botânico da nossa Fundação Zoobotânica. A nossa Fundação Zoobotânica, em primeiro lugar como um todo, vai bem? Muito bem. Trabalhando, atuando e tentando fazer com que a qualidade da cidade melhore. E o Jardim Botânico da Fundação Zoobotânica, que você é o diretor. O nosso Jardim Botânico, ele vai muito bem. Nós continuamos com a nossa área de visitação aberta ao público, então nós temos estufas dos grandes biomas que ocorrem no estado de Minas Gerais. Nós temos uma estufa da Caatinga maravilhosa que resgata tanto a parte biótica do ecossistema, como também a parte humana. Temos a estufa da Mata Atlântica, a estufa dos campos rupestres, dos campos ferruginosos. Temos também um processo interessante de produção de mudas, então nós produzimos mudas que vão ser usadas hoje para arborizar a cidade de Belo Horizonte. Então a gente brinca, né? A gente fala internamente lá que nós estamos realmente trabalhando em prol nós estamos plantando sombra, nós estamos plantando flores, plantando pássaros, nós estamos trabalhando para que Belo Horizonte fique cada vez mais uma cidade-jardim. E temos também as nossas atividades na área de pesquisa. Na área de pesquisa nós atuamos fazendo levantamento de flora, trabalhando em prol de conservações de espécies ameaçadas que ocorrem em todos esses biomas, trabalhando na recuperação de áreas degradadas e focando sempre nesses três, no tripé de educação ambiental, conservação e lazer para a população. Olha, nós estamos conversando aqui sobre o Cerrado, sobre a Mata Atlântica, que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, ou lê muito, ou assiste muita televisão. Mas você colocou para nós a questão da Caatinga. Situa geograficamente para nós a Caatinga em Minas Gerais. Minas Gerais nós vamos encontrar a Caatinga no norte de Minas, né? Região de Pedra Azul ali em diante, em direção à Bahia, nós vamos encontrar essas manchas da Caatinga. É um ambiente interessante, predominando de cactáceas, plantas que têm adaptações a pouca disponibilidade de água, e é um bioma que nós não temos no nosso estado nenhuma unidade de conservação que está na Caatinga. Nós temos unidade de conservação do Cerrado, de Campos e de Mata Atlântica. Na Caatinga nós ainda não temos nenhuma unidade de conservação. É uma coisa interessante, uma proposta interessante para ser pensada aí para os nossos governantes. Meu amigo Gladstone, vamos agora pela última pergunta, a grande fato desta semana, grande fato deste ano, Rio+20, a visão dos biólogos, a sua visão sobre a Rio+20 que transcorre essa semana, a última semana. Nós estamos na Rio+20, nós temos um stand lá do sistema CFBio, CRBio, ou seja, nosso Conselho Federal de Biologia está no Rio de Janeiro. Nós estamos lá divulgando exatamente a atuação do nosso profissional em toda essa área ambiental e focando principalmente que o biólogo, a ideia dessa conversa aqui é exatamente desmistificar um pouco daquele biólogo que está no campo, que está olhando borboleta. Hoje o nosso profissional, ele, devido à sua formação, devido à sua atuação, ele trabalha desde uma despoluição da Baía, de Guanabara, por exemplo, e tanto dos impactos ambientais que vão acontecer lá na implantação da usina do Belo Monte. Então, em todas essas discussões nacionais e algumas delas mundiais, o biólogo está presente. Daí a importância de nós estarmos nesse evento para exatamente mostrar para a população, aí no caso, para o mundo, né, qual a importância e qual o olhar da nossa profissão sobre esses temas. Gladstone Araújo, presidente do Conselho Regional de Biologia 4ª Região, diretor do Jardim Botânico da nossa Fundação Zoobotânica da Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu quero agradecer a você também, telespectador e telespectadora. Fique sempre com a gente. Ecologia e Cidadania pela TV.terra.